tua verdade na tua palavra. Ó Santo Espírito, ó Pai querido, o Senhor que está aqui conosco, está em cada um agora, daqueles que nos ouvem. Nós pedimos que o teu Espírito Santo venha sobre cada família, cada casa, cada lar, e que nós possamos ter a doce, doce presença do teu Espírito em nossas vidas. Só seja, Senhor Jesus, ser honrado e ser glorificado. Toma esse ambiente, toma nossas vidas, toma, Senhor, para o louvor da tua glória. E faz com que a tua palavra, sendo semeada, vá produzindo fruto para a glória do Senhor mesmo, para a glória do teu santo nome. Assim nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Irmão, você sabe que nós começamos essa live, toda quarta-feira, desde o início dessa pandemia. Nós começamos pensando nos nossos irmãos aqui de Colombo, que poderia ter um momento na quarta-feira, que é o horário dos nossos cultos. Seria um momento para a gente estar estudando a palavra, tendo um tempo assim, né, já que nós não podíamos estar juntos, porque estava todo mundo separado. E acabou que, pensava eu que rapidamente acabaria essa pandemia, porque era o que era falado na época. Não, rapidinho a gente sai dessa, tá bom. E eu pensei que começamos a estudar a carta de Paulo aos Filipenses, e eu pensei, acho que eu nem vou chegar ao final. Terminamos a carta de Paulo aos Filipenses, e a pandemia não acabou. Então entramos na carta de Paulo aos Efésios, e já esse é o 12º estudo na carta de Paulo aos Efésios. Nós vamos entrar hoje no capítulo 6, da carta, no último capítulo desta carta deliciosa. A carta aos Efésios, Paulo está preso, Paulo está numa quarentena. Então Paulo aproveita a quarentena dele, não era por causa da Covid, mas ele aproveita, era por causa da perseguição mesmo, e ele aproveita para escrever. E ele escreve essa deliciosa carta que realça a grandeza, o poder, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus planejou desde a eternidade, aquilo que Deus pensou. E ele escreve isso de uma maneira maravilhosa, tremenda, gloriosa, para falar do amor imenso de Deus, no intuito de que a igreja cresça, que a igreja desenvolva, que a igreja volte-se para o Senhor, que o corpo de Cristo assuma de fato aquilo que ele é, que a igreja assuma aquilo que de fato ela é, o corpo de Cristo Jesus, e que nós assumamos o nosso papel nesse corpo, porque nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, aqueles que creem nele, eles passam a ser membros desse corpo. Não é? Esse corpo que está assentado acima de todo principado e potestade, disse o Senhor, disse Paulo aqui, nós estamos em Cristo, e aqui em Efésios ele vai colocar onde essa igreja está e onde eu e você estamos. Que privilégio abençoador Deus dá a você e a mim. Né? Nós somos adotados, somos filhos amados, somos comprados, somos remidos, e nós somos gente para viver de modo digno do Evangelho de Cristo Jesus. A carta aos Efésios, então, é uma carta de mostrar àqueles irmãos, tanto lá da cidade de Éfeso, como também aqui, das nossas vidas, da nossa realidade, que nós precisamos viver desse modo digno, porque nós somos o corpo de Cristo, nós nos ajuntamos e somos esse corpo bendito de Cristo, e nós temos uma tarefa urgente. Do capítulo 1 até o capítulo 3 final, até o versículo 21, Paulo está tratando aqui daquilo que Deus faz, isto é, ele está dando a base teórica da nossa fé, ele está falando com toda clareza daquilo que nós precisamos saber, daquilo que nós precisamos conhecer, daquilo que nós precisamos entender acerca do poder do Evangelho, daquilo que Deus planejou, daquilo que é a igreja e do posicionamento dessa igreja e da tarefa dessa igreja. Do capítulo 4 até o capítulo 6 final, Paulo passa para o nível da prática, isto é, como é que alguém que é tão amado,
tão abençoado e tão colocado numa posição de prestígio na vida e na presença de Deus. Como é que essa pessoa que se diz filho da luz, que se diz crente, que se diz cristão, precisa, na prática, demonstrar e viver? Em outras palavras, o céu é o nosso destino, mas entre o céu e a terra, isto é, daqui até chegar lá, nós precisamos, na prática, demonstrar, viver como Cristo quer que vivamos. E aí, desde o capítulo 4 até agora, nós estamos vindo tratando disso. Se você perdeu ou quer retomar isso, você pode até ir lá no YouTube, e lá tem todos os estudos, todos esses nossos 11 encontros, né, nós temos lá. Então você pode ir pegando isso e dando uma olhada lá. Mas nós paramos, e essa é a temática agora, é porque lá no capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, a temática agora em que estamos é enchei-vos do Espírito Santo. Em outras palavras, olha, para você viver essa vida aqui na terra, nesse lugarzinho, você precisa mais do que nunca viver na dependência daquele que o gerou, viver na dependência daquele que faz em você frutificar, viver na dependência, eu diria, numa outra dimensão, nessa dimensão do Espírito. Enchei-vos do Espírito Santo. Se as pessoas precisavam de vinho para produzir alegria, se as pessoas precisavam se embriagar para produzir alegria, Paulo está dizendo, olha, a alegria agora daqueles que têm ao Senhor Jesus, ela está no santo procura, no santo buscar, no santo querer, no santo deixar-se ser enchido pelo Espírito Santo. Em outras palavras, não é? A Bíblia diz que é fruto do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, não é? É fruto do Espírito, o Espírito Santo produzindo em nós, enchendo-nos e nos capacitando. Pois bem, a grande discussão é como é que eu sou cheio do Espírito Santo. E nós temos a tendência, a igreja tem a tendência de achar que ser cheio do Espírito Santo é um, como é que eu posso dizer? É um momento de um certo frenesi espiritual, ou é um negócio à parte, é uma ascese, é você estar no culto, e lá no culto você tem um momento em que você é tomado, você fica tão espiritual, tão assim, dá um trimelique na sua coluna, você, e aí você tem uma vozinha meio retorcida, e você é interessante porque tem alguns que faz uma modulação de voz, tem umas coisas na igreja que é até engraçado. O cara às vezes vai pregar e eu tenho uma palavra de Deus, aí ele dá uma gutoração, ele, meus queridos irmãos, quer dizer, ele faz um vibrato, porque agora eu estou sentindo, ok? Então, e eu não estou dizendo que não há emoção na igreja, eu não estou dizendo que não há emoção no culto, eu não estou dizendo que no culto não tem momentos de ascese, eu não estou momento de transbordamento, tomado de alegria. Eu não estou dizendo que não tem isso, eu estou dizendo que a igreja parece que só voltou para isso, e ser cheio do Espírito Santo é marcado por algo muito, muito miraculoso. E talvez tenha a ver com aquilo que as pessoas falam da doutrina do batismo com o Espírito Santo. Então as pessoas falam, não, para ser cheio do Espírito Santo eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo. E para batizar do Espírito Santo, dizem essa linha de doutrina, eu tenho que falar em línguas. E o que é falar em línguas? E falar em línguas é um dom que a pessoa então está lá, e de repente ela começa a falar uma glossolalia, ela começa a falar de uma maneira assim, uma coisa, sei lá, ela faz um linguajar desconhecido dela, e de repente então ela tem assim um momento uau! Então aí ela pensa, fulano agora
está cheio do Espírito Santo. E o problema é que, lamentavelmente, isso acontece, é que parece que eu desassocio o ser cheio do Espírito Santo do meu dia a dia de vida. E o que Paulo vai fazer aqui, quando ele diz para eu e você ser cheio do Espírito Santo, é que ele coloca o ser cheio do Espírito Santo no nível da prática mais serena de vida. Olha bem, por favor, nós já falamos isso em encontros passados, mas ele vai dizer, falando entre vós, enchei-vos do Espírito Santo, versículo 19, falando entre vós com salmos e hinos, falando, comunicação. Então, à medida que eu me comunico, eu estou sendo, é comunicação, conversa, comunhão, intimidade, não quebrar relacionamento. Depois, louvando, adorando, é o louvor que espalha, que canta, que adora, que coisa maravilhosa. É verdade, louve ao Senhor. Às vezes você está quebrado, arrebentado, tristinho, louve ao Senhor e vai louvando. E à medida que você louva, e à medida que você fala, veja, é um processo cíclico, é um processo de caminhada. É um processo de caminhando, caminhando eu vou. Né? E à medida que eu caminho, eu estou sendo, e eu estou sendo, e eu estou sendo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não dá para você encher do Espírito Santo e esquecer de adorar, de louvar, de manter comunhão e de dar graças, de ser agradecido. Não dá. E no versículo 21 ele diz, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Veja, enchei-vos do Espírito Santo, então, falando, louvando, dando, sujeitando. E sujeitando aqui é uns aos outros. E aí, imediatamente, Paulo vai falar sobre sujeitando-vos na família. Paulo vai tratar esse sujeitando, esse verbo sujeitar, por isso que eu estou dizendo, nós estamos tudo debaixo de enxergo do Espírito Santo. E aí ele vai tratar de marido e mulher, relacionamento, família. E não tem um lugar mais maravilhoso e mais necessário de ser cheio do Espírito Santo do que no lar, onde está sendo travadas as lutas mais titânicas, não é? Para destruir as famílias, destruir os relacionamentos, destruir a comunhão, destruir o exemplo de Cristo e a igreja. Porque o marido e a mulher, eles são modelos, ou melhor, eles são exemplos, eles são ou devem ser modelos daquilo que Cristo é e daquilo que a igreja é. O que Cristo fez e o que a igreja faz. O que Cristo faz e o que a igreja deve fazer. O que o marido deve fazer e o que a mulher deve fazer. O marido sujeita a sua esposa e a esposa sujeita ao seu marido em seus papéis. E nada mais importante do que ser cheio do Espírito Santo. No capítulo 6, Paulo vai continuar tratando de ser cheio do Espírito Santo, mas isso no cuidado com os filhos e no trabalho. Vamos ler então como é que Paulo diz. Diz assim, ó, filhos. Filhos quais? Filhos crentes, filhos cheios do Espírito. Vocês querem ser cheios do Espírito? Olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Qual é o papel do filho crente? Obedecer aos vossos pais. Qual é o objetivo do pai? Está aqui, honra teu pai, tua mãe, filho, né? Que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Preste atenção. Paulo falou de ser cheio do Espírito Santo, e ser cheio do Espírito Santo tem a ver com a maneira como eu convivo em família. Como eu convivo em família. E qual é o papel dos filhos enquanto filhos e qual é o papel dos pais enquanto pais? Mais do que nunca, e é o lugar onde a gente exercita o ser cheio do Espírito Santo. Porque eu preciso ser cheio do Espírito Santo para eu não ficar provocando meu filho a ira.
E eu tenho que criar meu filho na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo nesse processo. Compreende? Enchei-vos do Espírito Santo. E criar filho hoje em dia é tão complicado. Você concorda comigo? Cada filho é um mistério. Não existe uma fórmula mágica. Eu me lembro quando estava iniciando, pensando em formar primeiras famílias, e você pensa assim, eu preciso ler, eu preciso estudar, porque aí eu vou saber como criar meus filhos. É verdade, é bom estudar, é bom ler. Aliás, Provérbios está cheio de mandamento, de ensinamento, como criar nossos filhos. Como criar nossos filhos? E aqui Paulo diz de uma maneira muito direta, olha, você tem que criar sem provocar seu filho à ira, sem ficar enchendo de tal maneira que aflore nele, no seu filho, a ira. Olha que às vezes é complicado, né? Às vezes é complicado. E eu tenho que criar meu filho na disciplina. Filho sem disciplina, solto no mato, é bicho do mato. Não. Mas como é que eu faço uma disciplina verdadeira, genuína? E outra coisa, como é que eu trato cada filho, já que cada filho é diferente do outro? Como trato? Você pode achar que dá para criar isso de uma maneira muito direitinha, mas é tão complicado, não é não? Quem tem filho sabe do que eu estou falando. Porque há um texto desafiador. O texto diz assim, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela for velha não se desviará dele. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, quem é apto para isso? Quem é apto para isso? É um dilema, não? Quem é apto para dizer, eu crio os meus filhos no caminho que deve andar, e ele não se desviará? Como assim? Aí você pensa, eu vou criar no caminho do Senhor Jesus, eu vou criar na palavra, isso mesmo, legal, muito bem. Aliás, todo pai tem que ensinar as crianças, tem que ter momento de oração, tem que ter culto, todos os pais têm que cuidar disso, é verdade, em todos os momentos, de todas as formas. Você é o responsável por disciplinar seus filhos, quando eu falo de admoestação, de ensino, é você, pai. Não é a escola e não é a igreja. Não é a igreja que tem que ensinar teus filhos no caminho do Senhor. É você que tem que ensinar. Quem é apto para isso? Eu conheci famílias que os pais era tão esquisito, os pais eram muito esquisitos, mas os filhos eram maravilhosos. E eu falei, gente, qual é a chave? Esses pais são tão esquisitos e os filhos são tão consagrados, tão maravilhosos, como é que é isso? E eu conheço pais que eram extremamente zelosos, queriam criar seus filhos com todo o temor, e os filhos eram os cabeçudos. Aí você pega na Bíblia, você tem um monte de exemplo, que a Bíblia é maravilhosa por causa disso. São homens errando e acertando, e Deus perdoando, e Deus consertando, e Deus ensinando, e pessoas falhando, e Deus perdoando, e Deus ensinando. A Bíblia é maravilhosa. Por isso que Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito Santo, porque cada filho é um universo. Eu posso dizer assim, eu tenho 6 filhos, né? Eu tenho 6 filhos. Cada filho meu é completamente diferente. E aquilo que funciona para um não funciona para o outro. Não funciona. Às vezes, eu tinha uma filha maravilhosa, mas quando era hora de fazer besteira, e você ia disciplinar, olha, eu vou dizer uma coisa para você, você podia, séria, ela não chorava, ali, durona, e eu era adepto de que se não chorasse não valeu, umas besteiras, e ela era durona. E eu queria fazer a coisa certinha. Outro filho, só de olhar já chorava. Só de olhar, já chorava. A outra era assim, aprendia com o erro dos mais velhos. Os outros, e cada qual com seu cada qual. Cada filho é um mistério. E cada filho é uma benção. E aí você faz o quê? Você procura dar testemunho, você procura dar exemplo. Como é que eu faço para dar bons exemplos?
Só tem um jeito. É você sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia conta a história de Eli, sacerdote, e diz que quando Eli estava velhinho, você lembra dessa história lá em 1 Samuel? Quando Eli estava velhinho, os seus filhos, criados para ser sacerdotes, os filhos eram uns safados. Os filhos roubavam a comida do outro, pegavam a mulher do outro. Os filhos, imagina se fosse daqui, crentes, era um escândalo atrás do outro. Então, Eli, coitado, chorava. Coitado Eli. Coitado Eli. Tem até aquele momento dramático que a Arca da Aliança é roubada, né? Ela é roubada. E aí chega a notícia para Eli que já estava cego, já estava velhinho, Eli fica falando, aí a pessoa vem trazendo a notícia e vai dizer assim, olha, perdemos, Eli, perdemos. E eu quero dizer para o senhor que a situação está ruim. Seu filho morreu, e o outro filho também morreu. Eles morreram na batalha. Eu lamento informar o senhor. Sim, que mais? Aí o cara fala assim, e a Arca da Aliança foi roubada. Quando fala a Arca da Aliança foi roubada, aí o Eli resolve, sente um baque. E aí diz que ele deve ter tido um ataque qualquer, e ele caiu da cadeira e bateu a cabeça em algum lugar e morreu. Morre o sacerdote. No dia que morrem os filhos, e o pior, a nora dele estava já barriguda, grávida, a nora entra em trabalho de parto, porque o marido morreu, porque o sogro morreu e porque a Arca da Aliança foi roubada. O filho nasce um filho varão, que era o sonho de toda mulher da época, nascer um filho. E qual é o nome que ela dá para o filho? Está lá, toda morrendo, e ela vai morrer. Ela dá um nome, eu diria, amaldiçoado para o filho. Ele chama o filho de Icabor. Icabor significa foi-se a glória de Israel. Esse era o nome do menino, quer dizer, o menino nasceu já traumatizado. Eli, os seus filhos eram assim. Quando Eli está velhinho, Deus levanta Samuel, que é o filho da Ana, que pediu e tal. A Ana leva o Samuel para ser criado. Samuel está lá sendo criado, os filhos de Eli nas bórneas. Samuel no templo, ali, cuidando. Deus fala com Samuel, Deus chama Samuel. Samuel é um grande personagem ali naquele momento. E quando Samuel está velho, interessante, quando Samuel está velho, homem de Deus, o pessoal chega para Samuel e fala assim, Samuel, dá-nos um rei, unge um rei, porque o senhor é muito bom, seu Samuel. Samuel, o senhor, nós sabemos que Deus está com o senhor, seu Samuel. O senhor é maravilhoso, seu Samuel. Mas os seus filhos também não é lá boa coisa. Caramba! Samuel viu, e mesmo assim os filhos de Samuel também com problema. Não é à toa que Paulo coloca enxergo do Espírito Santo e coloca a criação de filhos. Nós precisamos, você e eu precisamos de buscar ao Senhor, dizer, Senhor, enche-me, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia das minhas filhas, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia, Senhor, ensina-me como é que eu devo criá-los na disciplina e como é que eu posso admoestá-los de tal maneira que eles realmente entendam e amem ao Senhor. Esse é o grande desafio, não é? Para quem? Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito Santo, busca o Senhor. Entenda o seu papel e cumpra o teu papel. É responsabilidade nossa. E os filhos, hoje cada vez mais com uma rebeldia, e hoje cada vez mais os filhos achando que sabem mais do que os pais. E alguns sabem mesmo, tecnologicamente. É um desafio hoje criar filhos e é uma dificuldade hoje ser filho. Obedecer o vosso pai, honrar teu pai e tua mãe. Honrar. Se você é um cara crente e é filho, honra teu pai e tua mãe. Aí você fala assim, mas meu pai não quer nada com Deus, minha mãe não quer nada com Deus, mas você quer com Deus. E você tem que honrar pai e mãe.
Honrar pai e mãe. E aí é uma promessa. É o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que você deixe de ser filho e passe a ser pai, né? Que você possa ter tempo, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha tempo de ter tempo para honrar, para ser honrado, para que você gere filhos. Obedecei vossos pais, isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento. Que é o primeiro. Com promessa. Ah, que coisa fantástica. Filhos, ainda mais nós, todos filhos, você que está me ouvindo, você teve a sua geração rebelde. Você teve a sua geração rebelde, não teve? Teve. A gente chama adolescência, criança. Tem aquela historieta, aquela fase assim, ó. A criança cresce pequenininha, então papai até 6, 7 anos, papai e mamãe são os heróis, são maravilhosos. Depois de 7, 8, 9, 10, começa a ser papai, não sabe tudo não. Papai começa a falar umas besteiras, papai isso. Ainda mais agora que esse período que tem que ter aula em casa, né? Que papai e mamãe tem que ensinar, falar coisa de matemática que não lembra mais nada. Ou de qualquer outra coisa de ciência que também não entende mais nada, e aí o filho chega, papai, me ajuda aqui, me ensina aqui, você não sabe mais, porque você não lembra mais, ou se você nem estudou aquilo. Então a criança já começa a dizer, papai não sabe tudo. Aí entra na adolescência com tanta conhecimento, com tanta, agora então, na nossa época já não tinha essas coisas nada toda, e a gente já criticava, já como, papai é burrinho, papai não sabe nada. Adolescência é uma fase crítica. Mas você é crente, pô. O que o filho tem que aprender? Honra teu pai e tua mãe. Honrar. Obedecer. E tem hora que tem que ser só na dependência do Espírito Santo de Deus. Veja, o papel de filhos no sujeitar-se é obedecer e honrar. O papel do pai e da mãe no sujeitar-se, sujeitando-vos, é não provocar a ira, criar na disciplina e criar na admoestação do Senhor. Esse é seu papel, pai, e esse é seu papel, mãe, de ser sujeito. Interessante. E isso é considerar o filho superior. Porque o filho que é criado sem disciplina vem a envergonhar o pai e envergonhar a mãe. Então, quando você disciplina com carinho e com temor e sendo cheio do Espírito Santo, você está cuidando do filho, para que o filho não cometa erros e desatinos piores, que o mundo não venha ensiná-los, porque era responsabilidade sua ensinar. Né? A responsabilidade é nossa. Como se portar, e como se portar e portar bem. Do versículo 5 até o versículo 9, Paulo está falando, olha, a vida cristã e a vida cheia do Espírito Santo, ela não acontece só lá nos cultos. Você não pode dicotomizar a vida, você não pode dizer, essa aqui é a minha vida espiritual. Então aí você pensa que a minha vida espiritual é o momento que eu pego a Bíblia, o momento que eu oro, o momento que eu vou ao culto, o momento que eu ouço a palavra ou que eu louvo a Deus. Então esse é meu momento espiritual. Quando muito também é o momento que eu oferto, que eu contribuo. Então eu separo na prática isso como vida espiritual. Então eu penso que eu vou para a igreja porque eu estou precisando ser cheio de Deus, eu estou muito cansado, eu estou muito esgotado, eu estou vazio, eu tenho que ir para a igreja. Sim, ok, vá para a igreja. Mas mas não faça essa dicotomização. Porque o que Paulo está dizendo é que você precisa ser cheio do Espírito Santo nas circunstâncias da sua vida cotidiana. Na sua casa, com sua mulher, com seu marido. Seja uma mulher cheia do Espírito Santo, cuidando e honrando do seu marido. Seja um homem cheio do Espírito Santo, amando, zelando, protegendo, guardando a sua mulher. Mesmo que às vezes não funcione. Ajude, faça o que tem que ser feito. Seja um homem de Deus cuidando do seu filho. Seja um homem de Deus honrando e obedecendo seu pai.
E aí do versículo 5 ao versículo 9, ele diz: seja um homem, um servo de Deus, e seja cheio do Espírito Santo no teu trabalho. Seja cheio do teu Espírito Santo, cuidando dos seus empregados, dos seus servos. Quanto a vós outros, versículo 5, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, isto é, não servindo só quando o teu patrão está presente, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha como Paulo espiritualiza o meu servir, o meu trabalho, o meu negócio. Quantas vezes eu já fui tentado, e você, a fazer, não, eu estou fazendo aqui, mas o patrão saiu, ufa, não está enchendo a paciência, aí dá aquela relaxada, e não preciso fazer porque não tem ninguém olhando. Não, olha o que Paulo diz, não, quando você estiver trabalhando, quando você estiver lá, servindo, você faz isso como quem faz a Cristo. Interessante, porque aqui Paulo usa a expressão doulos, escravo, servo. Quando você estiver lá, servo, escravo, obedecei a vosso Senhor segundo a carne. Então eu posso aplicar, entendendo isso, até no meu relacionamento de trabalho, de patrão e empregado, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, versículo 6, como agradar a homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, não como a homens. Você é um garçom, seja um garçom como quem serve a Cristo, e não ao patrão ou aos servintes, ou aqueles que estão ali naquele restaurante. Você é um cozinheiro, faça comida para Cristo. Você é um médico, atenda. Você é um engenheiro, ok, para Jesus. Veja como ser cheio do Espírito Santo, você espiritualiza a prática normal de vida. Eu vou pegar o ônibus. Eu vou ser o motorista do ônibus. Eu vou ser o passageiro do ônibus. Tudo que eu faço para o Senhor. Enchei-vos do Espírito Santo. A vida cheia do Espírito Santo, ela se espalha, ela não está só na igreja. A vida cheia do Espírito Santo, ela precisa estar na sua casa, ela tem que estar no lar, ela tem que estar no relacionamento educativo dos filhos. A vida cheia do Espírito Santo vai para o emprego, vai pela maneira como eu trato. Olhem, por favor, versículo 8, certo de cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, patrões, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças. Olha que relacionamento de patrão e empregado, sem ameaças. Eu vou te demitir, não vou te pagar. Deixando as ameaças. Você é patrão, você tem pessoas que dependem de você, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Eu sou melhor porque eu sou patrão. Não, para Deus não é melhor porque é patrão. Eu sou melhor porque eu sou servo. Não, não é porque você é servo que você é melhor. Deus é melhor para você. Não, Deus é melhor para todos. Deus não faz acepção de pessoas. Agora, eu faço. E eu não deveria fazer. Agora, se eu sou patrão, eu trato com o mesmo respeito, eu trato com
com igualdade, eu faço porque eu estou servindo a Deus, eu quero o melhor, eu trato com honestidade, é um processo de relacionamento. Nós não precisaríamos de sindicato, nós não precisaríamos de intervenção, nós não precisaríamos de juiz, se nós fôssemos de fato cheios do Espírito Santo. Nós teríamos empregados honestos e nós teríamos patrões honestos. Ah, pastor, mas o meu patrão é desonesto, mas você é crente. Se você é crente, você age assim, independente do outro. Essa é a questão, porque você é cheio do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Ah, pai, pastor, eu não dou conta, eu não estou aguentando. Eu no trabalho eu sou o tempo todo, eu estou sendo acusado, eu estou sendo isso, aquilo, outro. Tá ok, querido? Então você precisa ser cheio do Espírito Santo. Mais do que nunca. Agora, eu não posso desassociar. Eu não posso ter e presenciar, e como nós estamos presenciando agora na mídia, porque ontem e hoje na internet, tudo só fala de uma coisa só. Isso é, do mau testemunho daquela nossa irmã. E duas coisas esquisitas, abrindo um parênteses aqui. O Brasil tem um negócio muito, muito esquisito. A polícia diz que ela assassinou, ela é a mandante, e eu não estou dizendo que não é. Mas quem julga não é você nem eu. Só que no Brasil, a gente coloca isso na mídia e todo mundo começa a julgar, Nem foi ainda para júri, para julgamento. Então nós condenamos antes do juiz. Isso é perigoso. Primeiro alerta. Agora, segundo alerta. A palavra de Deus diz que o escândalo vem. É impossível não ter escândalo. Então, olha que coisa. E escândalo é uma pessoa que se diz crente botar pedra de tropeço para outras pessoas. Em outras palavras, escândalo é alguém que se diz crente cometer um desatino. Qualquer que seja o desatino. Isso é um escândalo. E aí uma pessoa que está querendo vir para Jesus não vem para Jesus porque aí. Isso é papel de crente. E aí começa a falar, e todos nós somos afetados, não é verdade? Todas as vezes que um crente comete um pecado, um erro qualquer, um desatino, um escândalo e coisas vergonhosas, como nós temos ouvido nesses dias e lido nas internet, nas mídias. Isso causa horrores. Mas a frase que mais me causou asco foi a frase dizendo ser dela, dizendo: olha, era a única coisa que eu podia fazer porque eu não posso me separar. Como é que eu podia me separar dele? E o testemunho evangélico? E o testemunho cristão? Quer dizer, na cabeça dela, se essa frase é verdadeira, na cabeça dela, ela acha que matar, assassinar alguém é justificável. Que dualismo e que separação horrorosa é essa? De que na igreja, na aparência, no louvor, na cara compungida, na maquiagem arrumada, na modulação vocal, oh Deus, oh, e não sei o que lá. Que maluquice é essa, queridos irmãos? Que as pessoas acham que ser cheio do Espírito Santo é lá. E na vida cotidiana, que miséria! Se metade do que andam falando for verdade na internet da vida, sobre as loucuras familiares, sobre os desatinos, sobre meu Deus do céu, sobre imoralidade, sobre quebra, tem tudo a ver com o que Paulo está falando aqui, dizendo assim, gente, ser evangélico, ser cristão, ser cheio do Espírito Santo é na prática da vida. Quando ela é desassociada, cria esse monte de coisa. Por isso que Paulo está falando, olha, ser cheio do Espírito Santo de Deus, sujeitando, considera o outro superior, cuida do outro, ampara o outro, zela para o outro, educa, pede para Deus dar sabedoria, dar discernimento,
Pede que Deus enche o seu coração de graça e de misericórdia. Peça para o Senhor, ó Deus, nos capacita. Como é possível criar nossos filhos? E que frustração tão grande quando você pensa que criou os filhos no caminho do Senhor e de repente, ó, todo mundo espalha, desanda. Que coisa! Como dói! E mais, quando você vê pessoas que se dizem crentes, e eu não estou dizendo que não são, mas começam a fazer besteira, pecado em cima de pecado. Aliás, quem não peca? Quem não peca? Nós não somos melhores do que ninguém. Aliás, Jesus não veio para os sadios, Jesus veio para os doentes. A minha oração é que de fato se arrependa, a oração é que de fato conheça a palavra, a oração é que de fato queira ser cheio do Espírito Santo e não faça isso um dualismo, de que isso acontece na igreja, na aparência. Meu Deus, Deus não quer isso, Deus não quer aparência, Deus não quer insinceridade, Deus não quer hipocrisia, Deus não quer e Deus não esconde pecado de ninguém. Aliás, a palavra de Deus já diz, não há pecado que não seja revelado. Ele vai revelar. Lembro quando Caio Fábio, que era o nosso ícone da geração daquela época, quando Caio Fábio confessou o seu pecado, deixou, mas como doeu aquilo. E lembro de tantos homens de Deus que cometeram pecados que na sociedade causava escândalo. Mas também me causa escândalo um monte de gente que hoje vive da aparência. É uma vergonha confessar pecado. Então faz esse tipo de coisa. Não, eu não podia separar. Eu não podia separar. Então a única solução que tinha era colocar veneno. A única solução que tinha era arrumar um jeito de matá-lo. Meu Deus! Que distorção do evangelho é essa? Quem enganou? Quem te seduziu a achar que você pode ser cristão e evangélico? Que seja o nome que se dê para isso? Ser de Cristo e querer viver de uma maneira que só causa asco a Jesus Cristo, na vaidade da prática do pensamento, e achar que pode enganar as pessoas. Mas o pior, não pode enganar a Deus. Não pode enganar a Deus, mas acha que pode. Agora, Deus que é amor e Deus que é misericórdia, isso é tratamento de Deus, gente. Isso é misericórdia de Deus. Deus está vendo, está olhando assim, não, minha filha, não dá. Isso para mim não aceita, querido. Eu vou te dar um cascudinho. Eu vou te dar um cascudo. Quem sabe, haja ainda arrependimento. Agora, o diabo está fazendo disso o quê? Está tentando de todas as maneiras o quê? Aumentar o tropeço, aumentar o escândalo, para ver se isso denigre a imagem da palavra e de Jesus e da igreja. E de ser de fato cristão. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia diz, 1000 cai de um lado, 10.000 do outro. 1000 caiu de um lado, 10.000 do outro. A palavra de Deus diz que nos últimos dias virão dias de apostasia. O que é apostasia? O que é apostatar? É gente que outrora andava com Cristo e agora caiu 1000 para um lado, caiu 10.000 para o outro. É gente que deixa o Senhor, é gente que perde a fé, é gente que perde o caminho, é gente que perde a palavra, é gente que não entende a palavra. É gente que só pega um versículo que interessa. É gente que pega um aqui, ó, vai e eu serei contigo. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso, aleluia, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Mas é violento em casa, é violento com a mulher. Cria os filhos no azorrague, em vez de ser na disciplina e no temor do Senhor, na admoestação, no papo, na bate-papo, na conversa, no testemunho, no exemplo. É gente que no trabalho trata mal seus empregados, trata mal a empregada, trata mal. Eu pago.
Não, querido, você não só paga, você tem também que tratar com zelo, porque ela é do Senhor Jesus, foi o Senhor que fez, então tem que tratar com zelo, com amor, com dedicação. Não é porque é teu servo, teu empregado, que você pode tratar com coice. Digno é o trabalhador do seu salário. Não é? Vós, senhores, de igual modo. Porque um serve ao outro. Quando o patrão dá um emprego, quando uma pessoa dá um emprego a uma pessoa, que benção, essa pessoa precisa desse salário para viver. Então, essa pessoa está servindo ela para viver. E essa pessoa está fazendo trabalhos que esse aqui não pode fazer. Os dois estão servindo um ao outro. E todos têm um Senhor. Um Senhor. Mas nessa luta de classe, a gente começa a perder de vista o Deus, o Senhor de todos, o Senhor de todos, o Senhor de todos. Enchei-vos do Espírito Santo. E enchei-vos do Espírito Santo perpassa a minha vida cotidiana. Sem ser cheio do Espírito Santo, não dá para ter e viver e prosseguir como marido, como pai, como trabalhador, ou como esposa, como filhos e como empregados. Eu preciso da ação e eu preciso viver o Evangelho na família, em casa, no trabalho, no ir e vir. No ir e vir. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E o viver que agora tenho na carne, eu vivo no poder dele. Diz Paulo aos Gálatas. Gálatas, Paulo fala isso de uma maneira tão bonita, tão gostosa. Ele diz assim, no capítulo de número 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo não dicotomiza, Paulo não separa. Paulo fala, olha, Cristo agora vive em mim, e vive a mim em quê? É pelo poder do Espírito. Quando a gente diz ser cheio do Espírito Santo, é ser cheio de Jesus. Ser dominado por Jesus é ser dominado pelo Espírito Santo. Onde é que eu vivo e demonstro isso? Paulo diz, eu já não me mando. Eu já não sou quem sou, ou quem era. Eu agora sou o que ele quer que eu seja. Olha que diferença. Se você ama Jesus, querido, eu espero que você esteja apaixonado por Jesus. Que você se apaixone porque ele continua vivo, ele não perdeu o controle. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é Senhor dos patrões e ele é Senhor dos empregados. Ele é Senhor dos pais e ele é Senhor dos filhos. Ele é Senhor do marido, ele é Senhor da esposa. Ele é Senhor de todos. E outra, esse Senhor, pelo poder do seu Espírito Santo, ele quer que a gente viva nessa vida aqui da carne, nessa vida do dia a dia, no caminhar, no ir e vir, essa vida normal, essa vida que a gente vive. Paulo diz, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ele é que me sustenta, ele é que me ampara, ele é que cuida, ele é que me abre as portas. Ele está contigo, ele está comigo. Ele é o Senhor de toda a terra. Ele é o Senhor da sua vida. Que me amou, que me ama e se entregou por mim e por você. Então, o desafio que nós temos nesse período mau, nesses períodos difíceis, é enchei-vos do Espírito Santo. Tem gente que se enche de mosto, de cachaça, de cana, de vinho, e procura alegria e prazer nessas coisas.
Paulo diz que nessas coisas só vai encontrar imoralidade e dissoluções. Pelo contrário, enchei-vos do Espírito Santo, porque aí você vai ter sua família, sua casa, seus filhos, seu trabalho na presença do Senhor Jesus. E você vai viver para a glória do Senhor Jesus. Meu querido irmão, a minha palavra para você final é: deixe Cristo reinar. Vamos deixar Cristo reinar em nossas vidas. Vamos estar ali, Senhor, eu quero ser do Senhor em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Quando eu visito alguém, quando eu não visito, quando eu vou trabalhar, eu preciso do seu Espírito Santo. Eu queria que você orasse comigo, pedindo: enche-nos o Espírito. Mas mais do que isso, eu queria que a gente orasse se abrindo para que esse Espírito, em todas as circunstâncias da nossa vida, trabalhe e nos preencha e te preencha de tal maneira que a gente seja e viva de modo digno do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos comigo. Que bom que você está aqui. Ó Senhor Jesus, ó Pai. Pai, nesse momento de tantos mau testemunhos, de tantas coisas superlativizadas, de tantas coisas que nos causam ascos, dor, medo, insegurança, de tantas coisas que revelam a nossa natureza mais triste. Pai Santo, nós queremos pedir agora, em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, sobre cada um que está nos ouvindo nesse momento, para que nós de fato sejamos cheios do Teu Espírito Santo. E que ser cheio do Espírito Santo não fique apenas em um lugar de alegria e de comoção, mas que isso se espalhe por cada momento da nossa existência. Que isso se espalhe no nosso viver, no nosso ir e vir, nos nossos relacionamentos uns com os outros, no nosso relacionamento com a nossa família, com os nossos irmãos, no trabalho, que nós sejamos o tempo todo, como Paulo diz em Gálatas: eu vivo pela fé. Não, já não sou eu mais que vive, é o Teu Espírito. Então reina sobre nós. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Senhor, e faz com que nós sejamos melhores maridos, melhores esposas, melhores pais, melhores filhos, melhores trabalhadores, melhores patrões, melhores, e que tratemos um ao outro superior a nós mesmos, que nós reconheçamos que cada um é superior a nós e por cima de todos nós está o Senhor. Então reina, Senhor, venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Oh Deus querido, nós pedimos que o Senhor também nos dê a graça de nós fazermos aquilo que é certo, não apenas quando o outro também fizer o que é certo. Não, ó Deus, dá-nos a graça de fazer o que é certo, porque é para o Senhor, é para a Tua glória, para o Teu louvor. Ouve a nossa oração e abençoa cada família, cada um que nos ouve nesse momento. Ó Deus, vai ensinando e mostrando o caminho que é de servir. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, nós te rogamos para a glória de Deus Pai. Amém. 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 Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Provavelmente, na próxima quarta-feira, nós teremos o último estudo da carta de Paulo aos Efésios. Provavelmente, eu espero que consiga, né? Não sei se vamos conseguir, porque alguém disse que eu falo muito, mas nós vamos estudar sobre a armadura de Deus. Não é? Nós temos que ser cheios do Espírito Santo, mas também temos que nos revestir de toda essa armadura. Então nós vamos falar sobre isso na próxima quarta-feira, para que você tenha uma vida cristã e viva de modo digno desse Evangelho. Então, eu espero que você esteja conosco na quarta-feira. Se porventura você quer ouvir os outros estudos, daqui um pouco
Você pode também entrar no YouTube, tem todos os nossos 12 estudos, e vai ter esse também que estamos terminando. Então, eu convido você a divulgar. Se você entendeu que é uma palavra que vem de Deus e que outras pessoas precisam ouvir, eu te peço para você compartilhar, para que outras pessoas ouçam isso em outro momento. Quem sabe? A palavra é semeada e ela vai espalhando. Que Deus possa nos abençoar. E também, se você tem algum pedido de oração, você pode colocar aí nos pedidos, no nosso bate-papo. Você pode colocar, que logo depois eu vou estar olhando e sempre estou olhando e lembrando e orando pelos pedidos que são feitos. Viu? Que Deus te abençoe. E eu quero te pedir que você ore aqui por nós, ore aqui pelo trabalho em Colombo, no Paraná, ore pela missão Projeto Zero e que você possa ser ricamente abençoado. Amanhã, nós, às 10 horas da noite, no Facebook, não, desculpa, no Instagram, nós fazemos o nosso Papo de Missões. Então, toda quinta-feira, nós estamos fazendo isso, toda terça e quinta. Então, eu te convido para estar conosco pelo Instagram, na nossa página lá. Você entra, a gente tem ali um momento de oração, de comunhão, 10 horas da noite, né? É uma horinha, e a gente bate papo com alguns missionários, tem sido muito bom para mim, né? E eu queria te convidar para estar conosco. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ampare, que você tenha uma semana, que você viva essa semana intensamente, que você viva essa semana dizendo, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Coloque em prática isso que Paulo diz, coloque em prática na sua vida, não é? Que você destrua, eu diria, a quebra de comunhão. Então que você converse, fale coisas boas, coisas que edificam, converse, abençoe, ligue para alguém, mande uma mensagem de zap, mas fale coisas boas, não apenas ai, fala coisas que edifiquem, né? E deixe ser edificado. Louve, cante, adore, cante no banheiro, cante na rua, cante em casa, louve ao Senhor, agradeça a Deus, dando graças, vai exercitando isso, porque à medida que você faz, você está sendo e você demonstra isso. E você, cuidado nos seus relacionamentos, cuida isso com seu marido, com a sua esposa. Oh, querido, vai lá, pede para Deus te mostrar onde é que você está errando e vai cuidando. Que seja uma semana que milagres aconteçam com seu filho, com seus pais. Que seja uma semana em que você possa orar pelo seu patrão ou pelos seus empregados. Entenda isso como ministério. Entenda isso que Deus está acima de tudo e que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo em todas as circunstâncias existenciais da minha vida. Que a paz do Senhor seja contigo. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus. Amém. Paz. Beijo no coração e até quarta-feira ou até amanhã para quem puder.